A história de José, o sonhador que tinha fé e perseverança. Um jovem, nascido em Harã, terra de vastas areias e céus estrelados. Conforme o versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, José era filho predileto de Jacó. Ele foi presenteado com uma túnica colorida, símbolo do amor de seu pai, pois era o filho de sua velhice, mas também da inveja que ascenderia em seus irmãos. Seus sonhos, ainda no seio da sua família, era repleto de visões de feixes de trigo e estrelas se curvando perante ele. Foram interpretados como presunção, levando seus irmãos a conspirarem contra ele. José tinha apenas 17 anos de idade. No versículo 15, ainda do capítulo 37 de Gênesis, declara que José foi vendido como escravo e levado ao Egito para ser mordomo da casa de Potifar, eunuco de Faraó, ou seja, um capitão da guarda de Faraó. José agora estava em terras estrangeiras, mas não estava sozinho. Deus estava com ele e sua presença era como uma luz, guiando-o através das sombras das adversidades. Na casa de Potifar, José prosperou, pois o Senhor lhe concedeu sucesso em tudo o que fazia. Sua lealdade e integridade foram testadas quando falsamente acusado pela esposa de Potifar. Vejamos o que está escrito nos versículos 12, 13 e 14 do capítulo 39. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Com isso, ele foi entregue à prisão, uma injusta prisão. Porém, no versículo 21, diz que o Senhor estava com ele. Mesmo nas profundezas da prisão, a fidelidade de José a Deus não vacilou. Ele se tornou um farol de esperança e sabedoria, interpretando sonhos e revelando seus significados divinos, interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro do rei do Egito, e quem sabe falando da palavra de Deus. Passado 2 anos inteiros, Faraó, atormentado por um sonho, no capítulo 41, os versículos 1 ao 7, relata este sonho. Vejamos. Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas, formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E Faraó não encontrou ninguém que revelasse seu sonho. Porém, ele ouviu falar de José, através do copeiro, que antes havia interpretado seu sonho na cadeia, e o chamou. José se barbeou, mudou as suas vestes e se apresentou a Faraó. Com humildade e confiança, José atribuiu sua habilidade a Deus e interpretou os sonhos do Faraó.
prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, vejamos o capítulo 41, os versículos 38 ao 41. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó o elevou a uma posição de poder, apenas abaixo do trono. José agora, com 30 anos, se torna o governador do Egito. Implementou um plano para armazenar grãos durante os 7 anos de abundância. Quando a fome chegou, não foi apenas o Egito que sobreviveu, mas também as nações vizinhas, que vieram em busca de alimento. Entre os que vieram em busca de alimentos estavam seus próprios irmãos, que não o reconheceram. José enfrentou uma encruzilhada de emoções: a dor do passado e a possibilidade de vingança. No entanto, sua fé em Deus e o amor pela família prevaleceram. Afinal, José foi vendido como escravo aos 17 anos de idade e agora aos 30 anos, ou seja, nesses 13 anos, perdeu parte da sua juventude, da sua participação com seu pai, que já era velho, já não tinha sua mãe e perdeu a sua família ainda novo. Porém, ele nunca perdeu a fé e a esperança em Deus, que foi sua bússola nesse período. Às vezes o nosso passado nos pesa ou nos machuca, mas vemos que Deus esteve nos guiando para chegarmos até aqui, e que tudo foi parte do processo preparado por Ele. No capítulo 45, ele se revelou aos seus irmãos, os perdoou e reuniu a sua família na terra de Ramassés, conforme Faraó ordenara, trazendo Jacó e toda a sua casa para o Egito. A história de José é um testemunho de sua inabalável fidelidade a Deus. Mesmo diante de provações, ele escolheu acreditar nas promessas divinas, e em cada passo, sua integridade e confiança em Deus o guiaram ao sucesso e à reconciliação. José, o sonhador, tornou-se José, o governador, um homem perseverante, cuja vida foi tecida com os fios da graça divina e da sabedoria celestial, para a inspiração e motivação para aqueles que não veem uma saída. José, um exemplo a ser seguido pela juventude. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva e deixe o seu gostei. Que Deus abençoe sua vida sempre. Dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Deus abençoe. Até a próxima.